O desafio é grande, mas Deus é maior. Fique de pé comigo, por favor. Abra sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 30. Se eu for breve, não se assuste. Me ajuda aqui, tangedor. 1 Samuel, capítulo 30. Vamos lá, desde o início. Amém? Tem um aviso aqui do RVA, mas agora vem o texto aqui, para quem não estiver com a Bíblia, poder acompanhar aqui conosco. Falando em acompanhar, quem está nos visitando, faz o sinal assim com a mão. Se você está nos visitando hoje, assim, tem algum visitante aí, que não é membro aqui da igreja? Tem? Oh, Deus abençoe, que bom, prazer vê-los aqui. Amém. Quem mais? Tem mais alguém aí? Aqui, Deus abençoe, seja muito bem-vinda. Amém. Não sei se tem na galeria, seja bem-vinda. Amém. Aqui tem mais alguém aqui? Oh, seja bem-vindo, Deus abençoe. Amém. Cada um de vocês, uma alegria poder recebê-los aqui. E, se vocês quiserem, no final, 5 minutinhos, rapidinho, descendo aqui, entrando aqui embaixo, terceira porta direita, vai ter um grupo ali que vai entregar para vocês um kitzinho de boas-vindas, tá bom? Final do culto, se puderem passar lá, é uma forma de vocês também conhecerem mais a nossa igreja e terem mais informações se quiserem. 1 Samuel capítulo 30, diz assim, a palavra de Deus: Aconteceu que ao terceiro dia, quando Davi e os seus homens chegaram a Ziclag, fale assim, Ziclag. Pergunta para o teu irmão se ele conseguiu falar, Ziclag. A língua não enrolou, não. Ziclag. Os amalequitas já tinham invadido o sul e a cidade de Ziclag. Tomaram Ziclag e a incendiaram. Levaram cativas as mulheres que lá estavam, mas não mataram ninguém, nem pequenos nem grandes. Tão somente os levaram consigo e foram embora. Davi e os seus homens chegaram à cidade e viram que tinha sido queimada e que as suas mulheres, os seus filhos e as suas filhas haviam sido levados cativos. Então Davi e o povo que estava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as 2 mulheres de Davi tinham sido levadas, Ainoã, a jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Verso 6, mais importante. Davi ficou muito angustiado, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam amargurados, cada um por causa de seus filhos e suas filhas. Mas Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Aleluia. Estenda suas mãos para cá, se você puder orar agora. Em 1 minuto, libera uma palavra de oração aí. Põe a tua outra mão no coração ou na cabeça e peça ao Senhor que abra o seu entendimento, para que essa palavra nos ajude. Isso, abre a tua boca mesmo, libera a tua voz de oração aí. Libera a tua voz de oração, profetiza que a palavra do Senhor, ela possa trazer resposta para o nosso coração, esperança, em nome de Jesus. Responde-nos, Senhor,
Fala conosco, Deus. Aleluia. Aleluia. Sim, Senhor. Oh, aleluia. Oh, meu Deus. Tu és digno, Senhor. Tu és digno. Tu és digno. Seja qual for a circunstância. Você pode erguer suas mãos comigo e declarar que o Senhor é digno, que o Senhor é bom. Tu és digno de tudo, Tu és digno de tudo, pois tudo vem de Ti, pois tudo vem de Ti, e tudo é para Ti, Tua é a glória, Tu és digno. Tu és digno de tudo. Cante, cante. Tu és digno. Tu és digno. Pois tudo vem de Ti. Pois tudo vem de Ti. E tudo é para Ti. Tua é a glória. Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, te... Ó Senhor, ó Senhor, te exaltamos, te exaltamos, diga isso, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor. Tudo é para Ti, Tua é a glória, pois tudo vem de Ti, e tudo é para Ti, Tua é a glória, pois tudo vem de Ti, mais uma vez, pois tudo vem de Ti, e tudo é para Ti, Tua é a glória. Oh, se assente glorificando ao Senhor. Tudo é Teu, Senhor. Tu és digno. Existem dias, irmãos, que são como esses dias de Davi. São dias em que nós precisamos voltar à fonte da nossa esperança. Dias em que a angústia toma conta. Dias em que ficamos amargurados, dia em que a dor
toma conta do nosso coração. Essa semana, ou semana passada, eu estava meditando num salmo de Davi. E eu anotei algumas coisas. E eu reparei, mais uma vez, algo que eu venho observando ultimamente nos salmos, que Davi e outros salmistas, mas especialmente Davi, ele começa os salmos sendo gente. Muitos dos salmos que ele compôs foram nesses dias de angústia. Muitos dos salmos de Davi foram compostos dentro da caverna de Adulão. Nós não sabemos o que é isso. Nós não sabemos o que é você ter que deixar a sua casa, a sua mulher, porque ele tinha recebido Mical como mulher, como promessa, depois de ter matado o gigante Golias. O rei Saul, na época, ofereceu a filha dele para aquele que matasse o gigante Golias. Davi então recebeu esse presente de se tornar o genro do rei, sair de um anonimato, sair de trás das malhadas das ovelhas. Não era ninguém, mas naquele dia que ele mata aquele gigante, Deus o exalta de uma forma tão tremenda. As mulheres cantavam: Saul matou milhares, Davi os 10 milhares. Era o cântico mais repetido em Israel. Davi era tão jovem, não tinha sequer idade para ir à guerra, e Deus o exaltou em Israel, em uma nação inteira. O nome que se falava era o nome de Davi, e de repente lá estava esse homem, jovem ainda, com o privilégio de se casar com a filha do rei, e de entrar para a família real. Um jovem que vivia cuidando de ovelhas, agora é honrado, reconhecido em todo Israel. Agora ele está numa posição de honra, exaltado. E ele vê as promessas se cumprindo, porque o profeta Samuel tinha visitado a casa de Jessé, o seu pai, e ungiu aquele menino, derramou azeite sobre ele e declarou o futuro dele. E de repente ele está vendo esse futuro bem próximo. Ele está lá no palácio. Mas ali, quando parece que está tudo bem, quando parece que a vida dele está decolando, quando parece que as promessas estão se cumprindo, o caos se instala. Saul, tomado por ciúme, inveja, perturbado por um espírito maligno, começa a perseguir a Davi, tentar matar a Davi, joga lança em Davi. Davi tem que ir embora do palácio, Davi tem que fugir, e Davi vai morar dentro de uma caverna, sem a mulher, sem a casa, sem o palácio, sem honras, sem descanso, sem conforto, sem privilégio, dentro de uma caverna. Imagina você que tem a sua cama, que tem a sua casa, por mais simples que seja, você tem a sua casa, a sua cama, por menor que seja, você tem algum conforto, sim ou não, irmãos?
Eu estou falando de alguém que não tinha mais nada, que após ver o início da promessa se desenrolar, tem que ir embora para morar dentro de uma caverna, fazer suas necessidades dentro de uma caverna, dormir no chão, e vai comer o quê? E onde está a mulher? Como vai viver nessa circunstância? Muitos dos salmos são compostos ali. E ali, Davi tem que se lembrar de quê? Do Deus que prometeu, mas que parece que esqueceu. Do Deus que prometeu, mas que parece que mudou de ideia. E ali nos salmos, ele põe o coração dele. E o que eu percebi é que ele começa os salmos, muitas vezes dizendo: até quando, Senhor? Eu não aguento mais. Ele expõe a natureza humana, o sofrimento, a dor, está tudo ali, não é falta de fé. Por que não é falta de fé? Porque todos esses salmos, ele termina dizendo: bendito seja o Senhor, louvado seja, louvem o Deus de Israel, aquele que fez maravilhas, aquele que resgatou o seu povo, aquele que tirou o povo do Egito. Mas ele continua na caverna, ele continua sofrendo, ele continua angustiado, e ele vive anos sendo perseguido dia após dia por Saul, o rei de Israel. Ele não comprou briga com Saul, mas Saul, o rei da nação, comprou briga com ele e disse: eu vou te matar. Imagina isso. O que é você estar fugindo, não da polícia apenas, você está fugindo do rei. E ele com um exército inteiro atrás de você, e você tem que morar em cavernas, em desertos, fugir para cidades, se fazer de louco. Davi entra na cidade dos filisteus. Os filisteus eram os inimigos de Israel. E quando alguém percebe: esse aí é Davi, cara, como é que a gente vai dar abrigo para esse cara? Esse cara é de quem as mulheres cantam: Saul matou milhares, Davi os 10 milhares. Quando isso chega aos ouvidos de Davi, Davi na porta da cidade se faz de louco, finge que está maluco, começa a babar. Está na Bíblia isso, ele começa a babar e fica lá, como se fosse um louco. Para quê? Para não matarem ele. E aí o rei fala: isso aí é um doido aí, ó, preciso eu de mais doido aqui? Manda ele embora, esse cara. E Davi consegue ir embora, porque já tinham descoberto quem ele era e iam matar ele. Essa era a vida dele, por isso ele compunha salmos e colocava o coração. A Bíblia não esconde esses momentos, e Davi também não escondeu a sua dor, a sua humanidade. Isso é a capacidade poética de falar da sua própria dor, mas ele começava falando da angústia e da dor, mas terminava falando do Deus de Israel, do Deus que faz milagres, do Deus que cumpre promessas, do Deus que vai cumprir o que ele prometeu. Ele não sabe quando. E aqui mais uma vez, Davi estava ainda nesse tempo, ele não estava reinando ainda, e ele foi lá se refugiar entre os filisteus, ele foi morar com os filisteus. Se você vê o capítulo anterior, os capítulos anteriores, ele estava lá refugiado entre os filisteus, e acontece uma batalha, os filisteus vão lá batalhar, Davi vai com seus homens, Davi foi para a caverna de Adulão, a princípio 400 homens se juntaram a ele, e a Bíblia chega nesse ponto e fala de 600, então o número já tinha aumentado. Então Davi tinha 600 homens com ele, homens que vieram morar com Davi na caverna de Adulão, onde ele treinou homens que eram falidos, angustiados, aqueles que estavam mais derrotados em Israel, endividados, se juntaram a Davi. Irmãos, se Davi já estava ruim para ele, ainda vem aquele povo todo. Nessa noite eu quero orar com vocês e clamar a Deus aqui, como Davi clamou, e pedir essa unção de Davi. Senhor, me dá essa unção para transformar
as pessoas mais quebradas, perdidas, endividadas, angustiadas em um exército de valentes e corajosos. Porque Davi ali era o que ele tinha, eram os piores, e ele treina esses homens, ele levanta o moral desses homens, ele capacita esses homens, como se já não bastasse estar ruim para Davi, então, se juntam esses homens terríveis com ele, e ele não abaixa a cabeça, mas ele avança com esses homens, só que ele está fugindo de Saul, e ele se refugia com os filisteus. Quando tem essa batalha, ele se oferece para o rei dos filisteus, para ajudar o rei dos filisteus na batalha, e ele vai, presta atenção, ele vai lá atrás, o exército filisteu vai, e Davi com seus 600 homens lá atrás, é o último pelotão. Só que os filisteus estão dizendo para o rei: por que esse cara está com a gente? Ele não é filisteu, ele é hebreu, esse cara vai dar prejuízo para a gente, ele vai acabar matando a gente, ele vai trair a gente. O rei dos filisteus vira para Davi e fala: Davi, vai embora daqui, que os meus príncipes não te querem na guerra, eles não te querem aqui, você não é do nosso povo. Olha para mim, irmão, dá para ficar pior? Davi está sendo perseguido pelo rei de Israel, foi morar na caverna de Adulão, se juntou a ele os endividados, quebrados, falidos, angustiados. Depois ele vai se refugiar com os filisteus, os inimigos. Ele não tem a mulher, não tem direitos, não tem nada. Aqui na verdade ele já tinha essas duas, estava sem a primeira, mas estava ruim ainda. E aí entre os filisteus ele é rejeitado também, ele é visto como alguém inimigo, ele é mais uma vez desprezado, rejeitado, e ele manda ele voltar, e ele volta. Quando ele volta com seus homens, e ele chega em Ziclag, você lê o texto, os amalequitas, esse povo também terrível, já tinha invadido a cidade de Ziclag, onde estava refugiado Davi, com os seus 600 homens, mulheres, filhos, e eles levaram cativas as mulheres que lá estavam, não mataram ninguém, mas levaram cativas todas as mulheres, as crianças, levaram consigo e foram embora. Davi e os seus homens chegaram à cidade, viram a cidade queimada, as mulheres, os filhos e as filhas tinham sido levados cativos. Não dava para piorar, mas piorou. Ele era um refugiado em terra estranha, depois de ter sido o matador de gigantes, depois de ter morado na caverna, depois de ter morado em desertos, depois de ter fugido para um lado e para o outro, se fingido de louco para não morrer. Agora ele tem que ver as mulheres, os filhos, as filhas dele e desses 600 homens levados cativo. Por isso Davi e o povo que estava com ele ergueram a voz e choraram até não terem mais forças para chorar. Eu confesso que hoje eu cheguei aqui bem angustiado. Eu agradeço a Deus pela palavra que o Senhor deu através do pastor Roberto. Ele é a nossa fonte, ele tem águas que trazem vida para nós. Agradeço a Deus de ver o Caio aqui ministrando, Eliane, Tadeu, gente que nos alegra sempre que vem, que hoje estão morando em outra cidade.
Agradeço a Deus de ver o nosso amigo vulgo Kibe sentado aqui na primeira fileira, que alegra o nosso coração. Mas eu agradeço acima de tudo pelo mover de Deus que eu vi aqui já, trazendo resposta do céu para nós. Mas a minha angústia, irmão, hoje, minha tristeza, foi de ver tantas coisas difíceis. Hoje à tarde foi o sepultamento do avô da Amanda, não está aqui. Pastor Damião e Elisa estiveram lá, acho que o Ades e Regina também, né? Estiveram lá, abençoando, consolando. Eu não tinha condição de ir. Mas hoje pela manhã, eu e minha esposa acordamos com a notícia do falecimento de um jovem, um garoto de 14 anos, filho de uma irmã nossa, Joyce. Ela não está aqui agora, não sei se ela está lá embaixo, porque ela veio aqui, ela está, eu acho que lá embaixo. Eu não sei como é que ela está de pé. Ela veio trazer aqui uns bolos, porque ontem eu estava terminando meus estudos no seminário. Eu mandei uma mensagem para ela. Eu me lembrei que no domingo passado, quando houve um mover de Deus como esse, no apelo aqui, de todas as pessoas aqui, eu orei apenas por uma pessoa, eu orei por ela. Eu me lembrei disso, eu mandei uma mensagem para ela. Eu falei, olha, eu orei por você, Deus me deu uma palavra, não sei se fez algum sentido para você, eu queria saber, para ver se não é coisa da minha cabeça, do meu coração. E quando foi lá por volta da meia-noite, eu tinha ido colocar minha filha para dormir, eu vi que ela estava escrevendo mensagem para mim. E era muito tarde, eu não vi mais a mensagem, não sei o restante do que ela escreveu. Fomos dormir, e aí pela manhã eu acordei com essa notícia. Pela madrugada ela tinha escrito lá, meu filho foi baleado. E depois ela escreveu, meu filho faleceu. Então muitos aqui sabem já. E eu estava escalado para pregar, podia ter pedido a um outro pastor, não há problema nenhum nisso. Mas eu falei, não, eu vou pregar assim mesmo. Mas essa angústia só aumentando, porque não é só por ele, mas é por tantos. Até quando nós vamos ter que ver isso? Até quando? A minha situação não é tão grave quanto a de Davi, talvez não. A dela sim, a dela talvez seja essa hoje. E não importa se tivermos que erguer a nossa voz e chorar, até não termos mais força para chorar. É isso que o texto diz. Que eles levantaram, ergueram a voz e choraram até não terem mais forças para chorar. De tanta tristeza, de tanta angústia.
enquanto tem um sepultamento de alguém, um casal está em luto, o outro faleceu, e a gente já está se preparando para um outro, e a gente sabe que o problema maior não está resolvido, porque a violência continua, o tráfico continua. Isso ficou entalado aqui. Mas enquanto nós cantávamos aqui, e nesse mover de Deus, eu decidi adorar ao Senhor, e me lembrei dessa palavra, porque aqui diz que no meio de toda a angústia, Davi ficou muito angustiado. O que parecia já estar ruim, irmãos, porque todos estavam angustiados, mas Davi estava na pior situação, talvez, de todas. Sabe por quê, irmão? O povo falava em apedrejá-lo. Ele tinha perdido também os filhos, as mulheres. E esses que falavam em apedrejá-lo, eram aqueles angustiados que foram na caverna de Adulão, se recuperar, serem restaurados. Esses que queriam apedrejá-lo, não eram nada, não eram ninguém, eram endividados, falidos. E agora olhavam para Davi, e diziam: e aí, Davi, cadê o teu Deus? E aí, matador de gigante, vai fazer o quê? Cadê as tuas profecias? Cadê a palavra? Cadê a mudança? Cadê a esperança? E o povo falava em apedrejar a Davi. Talvez não tenha tido um momento pior, a não ser quando ele caiu no pecado, e talvez isso tenha sido pior até do que esse momento, não sei. Mas na jornada dele aqui, irmãos, depois tudo que ele passou, todo sofrimento, o próprio exército dele queria apedrejá-lo, porque todos estavam amargurados. E aí a gente entende que pessoas amarguradas, elas não querem saber de nada, elas querem aliviar a dor delas, e a gente, como líder, tem que suportar a amargura das pessoas que estão sofrendo, e faz parte, é assim mesmo. O líder tem que aprender, o pastor tem que aprender a suportar as amarguras daqueles que estão sofrendo. E nessa hora eles não lembram do que Davi fez, não lembram de como que Davi os treinou, de como que Davi os levantou moral, de como transformou eles num exército, como deu para eles uma oportunidade de terem uma nova família, uma chance. E ele não só fez isso, mas dentre esses 30 homens se tornaram os valentes de Davi, e desses 30, 3 deles se tornaram grandes guerreiros e matadores de gigantes como Davi. Não só Davi matou um gigante, mas outros 3 mataram gigantes. Imagina o que Davi fez com esses homens. Mas nessa hora, nenhum deles se lembrou de quem era Davi, da unção sobre ele, das promessas sobre ele, do que Deus poderia fazer, de que Deus não o abandonaria, e falavam em apedrejá-lo. Não sei se poderia ficar pior. Eles estavam amargurados por causa dos seus filhos e filhas, mas o texto diz: mas Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Mas Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Mas Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Eu quero te convidar a se colocar de pé comigo.
E eu quero profetizar em nome de Jesus, que nós vamos ver dias melhores em Jardim América, em nome de Jesus Cristo. O Espírito Santo falou ao meu coração ali, enquanto nós estávamos louvando. Somos um povo pequeno, de aproximadamente 300. E o Espírito Santo falou ao meu coração ali: lembra o que eu fiz com 300? Eu não sei o que Deus pode fazer no Rio de Janeiro inteiro. Deus fez numa nação, na nação de Israel, porque um homem se reanimou no Senhor. Davi foi buscar a estola sacerdotal e consultou o Senhor e perguntou: Deus, o que eu devo fazer? Eu persigo esses homens. E o Senhor respondeu a Davi: vai, persegue eles. Por que Deus deixou aquilo acontecer? Por que Deus não protegeu antes? Por que Deus não fez antes? Porque esses são os mistérios dos caminhos de Deus. Nunca é tão fácil e tão simples. São caminhos de vales, de desertos, de cavernas, de angústias, de sofrimento, mas caminhos que forjam na gente homens e mulheres que se reanimam no Senhor, que da fraqueza tiram forças, que se esforçam na batalha, que aprendem a confiar, que dependem de Deus e que vão testemunhar a Deus em Israel. Eu não sei o que Ele pode fazer em todo o Rio de Janeiro, mas Davi, debaixo da ordem de Deus, saiu com aqueles 600 homens atrás dos amalequitas. Ele foi atrás, ele foi correndo, ele foi no meio do caminho. 200 dele não aguentavam mais, 200 deles ficaram cansados, 200 ficaram para trás, mas Davi estava animado no Senhor, e ele não desanimou por causa dos 200. Ele disse: fica aí com a bagagem, segura a bagagem, mas o que Deus falou vai acontecer. Eu vou com 400, mas eu vou. E ele continuou debaixo da palavra do Senhor adiante, indo. E ele alcançou os amalequitas, e com certeza eram uma multidão, eram milhares. E a Bíblia diz que Davi derrotou os amalequitas e trouxe todos os que tinham sido levados, as mulheres, os filhos, as filhas, e ainda trouxe o despojo, meu Deus. Ele trouxe tudo de volta. Ele continuou a sua jornada. Ele avançou para a promessa. Vieram dias melhores. Ele se tornou rei de Judá por 7 anos. Ele permaneceu firme na batalha até o dia em que ele se tornou rei de todo Israel. Ele era um jovem, um menino ainda quando recebeu a promessa, mas com 30 anos, ele era um homem, líder de um exército de valentes, que tinham saído da angústia, da pobreza, da miséria, e ele unificou o reino de Israel, e ele se transformou no maior rei de Israel, porque ele se reanimou no Senhor. Eu quero hoje me reanimar no Senhor. E eu disse no jantar de pais e filhos aqui,
quando foi pedido para compartilhar sobre os sonhos, dentre todos os meus sonhos particulares e os sonhos familiares, um dos meus sonhos, eu disse com a minha família, meu sonho é ver um avivamento em Jardim América. Um dos meus sonhos é ver um avivamento em Jardim América, que vai levantar um projeto ABA em cada comunidade desse lugar, para pacificar Jardim América, para acabar com o tráfico em Jardim América, para acabar com a violência em Jardim América. Eu não sei o que Deus vai fazer no Rio de Janeiro, eu sei que Deus pode, mas pelo menos em Jardim América, eu quero ver Deus fazer um milagre nesse bairro, em Vigário Geral, em Jardim América. Eu não quero mais sepultar os nossos filhos por causa da violência, por causa das drogas. Eu não quero mais. Vamos orar, levante suas mãos comigo, por favor. Eu quero me reanimar no Senhor. Há Deus em Israel. Há Deus em Israel. Há um Deus em Israel. Levante suas mãos comigo, por favor. E vamos clamar ao Deus de Israel. Por favor, vê se a Joyce está lá embaixo, chama ela aqui para orarmos por ela também. Levante suas mãos e comece a orar. Aleluia. É um gigante, mas Deus vai derrubar esse gigante. Clame ao Senhor comigo, Deus de Israel, Tu és poderoso para fazer. Minha força está no Senhor, Deus, o Deus que faz milagres. Eu sei, Senhor, que o Senhor usa pessoas, Pai, como o Senhor usou a Davi e os seus valentes. Eu sei que o Senhor usa pessoas como o Senhor usou 300 homens. Eu sei que o Senhor faz. Mas acima de tudo é o Senhor quem fortalece o teu povo, é o Senhor quem dá estratégia para o teu povo, é o Senhor, Pai, é o Senhor. Clame, igreja, nesse momento. Clame, igreja, nesse momento. Se tiver que gritar e chorar, clame, chore, mas diga a Deus: vem, Senhor, vem sobre nós, vem sobre Jardim América, vem sobre essa igreja, vem sobre o projeto ABA, vem, Senhor, sobre a vida da Joyce, vem sobre ela, vem, Senhor, vem, 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 vem. Nos reanimamos em Ti, Senhor. Clame, meu irmão. Clame, minha irmã. Tu és a nossa esperança, Deus. Tu és a esperança, Tu és a esperança de Israel, Tu és a esperança de Jardim América, Tu és a esperança de dias melhores, Tu és a esperança de vitória, Tu és a esperança, Senhor.
Senhor. Nos reanimamos em Ti, Senhor. Nos reanimamos em Ti, Senhor. Nos reanimamos em Ti, Senhor. Vem, Senhor. Vem, Senhor, rocha de Israel. Vem, socorro bem presente na hora da angústia. Vem, Senhor Consolador, que conheces as nossas dores. Vem, Senhor, vem sobre a vida da Joyce. Vem, que ela se reanime no Senhor, que ela se reanime no Senhor, que ela tenha consolo e paz da Tua parte, Senhor, para, Senhor, o dia de amanhã. Vem sobre cada um que tem sofrido, que tem vivido dias de angústia. Vem sobre cada um que tem, Senhor, se entristecido. Vem sobre nós. Vem, vem, Senhor. Vem sobre Jardim América. Vem sobre o projeto Aba. Vem sobre esse projeto. Vem sobre a vida do pastor Ronaldo, Rosângela, Isabel, Carlinhos. Vem, 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 vem. Vem sobre essa equipe da estratégia, da visão. Vem, Senhor. Vem sobre nós, Senhor, e faz do Senhor um instrumento poderoso em Tuas mãos. Faz de nós um exército de guerra espiritual. Faz de nós, Senhor, faz de nós valentes na guerra. Nos reanimamos em Ti, Senhor. Nos reanimamos em Ti, Senhor, e profetizamos que em nome de Jesus, em Jardim América, Tua palavra não vai cair por terra. A Tua igreja está de pé, a Tua igreja está aqui, Senhor. Nós estamos aqui para ser uma igreja junto com as outras igrejas desse bairro que vão fazer a diferença. E em nome de Jesus, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Aleluia. As portas do inferno não vão prevalecer. As portas do inferno não vão prevalecer. Nós vamos sim avançar como igreja. Nós vamos ganhar os territórios que estão dominados pela violência, pelo tráfico. Nós vamos conquistar esses territórios e vamos trazer a paz de Deus. Nós vamos ver, Senhor, o Teu rio fluindo. Nós vamos ver o Teu rio fluindo, o Teu rio fluindo, o Teu rio fluindo, o Teu rio fluindo, o Teu rio fluindo em Jardim América, Senhor. Nós vamos ver uma igreja guerreira, valente, que vai junto com o projeto Aba fazer a diferença. Que em nome de Jesus, Senhor, a Tua palavra se cumpra, a Tua promessa se cumpra. Não há forças em nós, Senhor, não há mais forças em nós, não há mais voz. Mas olha para dentro do nosso coração, Senhor. Olha para dentro do nosso coração, Senhor. Nós cremos que Tu podes. Nós cremos que Tu podes, através de uma igreja unida,
Nós cremos que Tu podes com 300, ou com 400, ou com 30, ou com um só. Tu podes, Senhor, como fez com Davi. Irmão, escuta aqui. Durante o culto, o Espírito Santo de Deus gerou no meu coração, mas foi forte, mas eu fiquei, dizendo, questionando: Deus, é para falar, eu não quero de maneira nenhuma tocar na Tua glória, Senhor, eu não quero, e fiquei ali, relutando. Aí o pastor vem pregar e prega uma palavra e fala do choro. Foi o Espírito Santo de Deus gerando no meu coração. Ele dizia para mim: há tempo para todas as coisas, há tempo de rir, tempo de chorar, há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de sequidão e tempo de chuva. E ele falava: é tempo de choro, é tempo de choro. Por isso que tem pessoas tão, entristecidas, amarguradas, porque está no seu tempo de sofrimento, de dor. E nós precisamos entender, e nós precisamos dar a mão para orar por essas pessoas que não estão passando por um momento de choro, o momento do sofrimento, o momento da dor. Não seja por perca, como a nossa irmã, mas de alguma outra situação. Está, ferida por dentro, está chorando, está clamando, está pedindo socorro. E nós não podemos ser insensíveis a essas pessoas. E o Espírito Santo de Deus falava no meu coração, e eu falei: Deus, eu não posso. Pastor Roberto veio e começou aqui um mover, e ele fala: vai. E eu me segurando, eu falo: Deus, não vou subir. E o pastor traz essa palavra no momento em que o povo chorava por causa de percas que tiveram, de bens que parecia que fosse da família, mas graças a Deus não foi a sua família, só foi o lugar de refúgio. Tem pessoas aqui entre nós, irmão, que você talvez nem sabe, mas está chorando por dentro, está sofrendo por dentro, está clamando a Deus: Deus, envia o socorro, por favor. Envia o auxílio, envia ajuda, envia a Deus. E nós não podemos estar insensível à dor desse irmão, à dor dessa irmã. E o Espírito Santo de Deus gerava no meu coração dizendo: ora, dá as mãos, vamos orar. E o pastor vem aqui e pede para todo mundo um orar pelo outro. Eu falei: meu Deus, o Senhor só está confirmando aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Talvez tenha alguém do lado de você, meu irmão, que está passando esse tempo do choro, que se você não der a mão para essa pessoa, para estar orando por ela, clamando por ela, talvez ela não aguente, meu irmão. Porque vem dor na nossa vida que é para nos arrebentar, que é para nos fazer desistir, para tirar a nossa esperança. Mas como o pastor foi usado por Deus para dizer: ei, se renova no Senhor, busca a força de Deus, meu irmão. E nós, como igreja do Senhor, irmão em Cristo, nós queremos dizer para você: conta com essa igreja, conta com esses irmãos, conta com esses pastores, conta com essa liderança, porque nós não vamos desistir, nós vamos orar juntos, vamos clamar o sangue de Jesus, o poder do nome de Jesus sobre a nossa vida. Você pode dar a mão para essa pessoa que está do seu lado, meu irmão, e vamos orar. E a palavra no meu coração foi: é orar, ora. É para orar. Porque foi isso que Davi fez. Chamou, consultou o Senhor, orou ao Senhor. E o salmista vai dizer: se não for ao Senhor que estivesse ao nosso lado, ora que o diga a Israel. Se não for ao Senhor que estivesse ao nosso lado, certamente os nossos inimigos já teriam prevalecido contra nós. Meu irmão, ora agora aí, começa a clamar por essa pessoa que está do seu lado. Você talvez nem conheça ela, nem saiba da situação que ela esteja passando, do momento de choro da sua vida.
Então levanta a tua voz de oração para clamar a Deus, dizendo: Deus, assim como tu reanimaste Davi, deste força a Davi, trouxeste de volta a esperança ao coração de Davi, traz ao coração do meu irmão, da minha irmã, a quem eu estou segurando agora nesse momento. Não sei do seu momento, não sei da sua situação, mas eu estou sendo convocado a orar por ela, a invocar o teu nome por ela, a clamar ao Senhor para renovar a sua fé, sua esperança, sua força. Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós como igreja clamamos nesta noite, meu Deus, vem Senhor, vem Senhor com uma força que tu és, Senhor, para nos colocar de pé, para nos dar esperança, ânimo, para nos, Senhor, trazer o nosso coração, Senhor, a certeza que nós não estamos só, que o inimigo não vai prevalecer sobre as nossas dores, que o inimigo não vai, Senhor, roubar a esperança de quem tu és em nossa vida, em nossa casa, na nossa família, Deus, na nossa nação, no nosso estado, no nosso bairro, Deus, em nome de Jesus, Senhor. Deus, em nome de Jesus, eu me junto à oração do teu filho, dizendo: meu Pai, não basta, Senhor, a esse espírito de morte, a esse demônio, Senhor, que tem cefado as vidas. Nos levanta, Senhor, como o sal da terra e a luz do mundo, a qual tu nos deste a autoridade e o poder no teu nome. Deus, em nome de Jesus, não é na nossa força, mas é no nome de Jesus, é no poder do nome de Jesus. Meu Deus, em nome de Jesus, desperta-nos, Senhor, desperta-nos, Senhor, para ser uma igreja que clama, que ora, mas que evangeliza, que faz a obra, que faz a diferença, que não tem medo, Senhor, de ir até as bocas de fumos, de pregar o evangelho para aqueles que estão lá desiludidos. Deus, a igreja ainda é a resistência nesta terra, a igreja ainda é aqueles que a porta do inferno não vai prevalecer. Meu Deus, faz dessa igreja, faz, Senhor, desta igreja, a igreja, Senhor, que vai, Senhor, avançar, que vai tomar posse, que vai, Senhor, ó Deus, fazer a diferença. Eu oro, eu te peço em nome de Jesus, em nome de Jesus. Irmãos, eu quero orar agora, mas eu quero falar na sexta-feira na sala de oração. Eu trouxe uma palavra que quando Jesus curou o cego, e aquele cego ele rompeu um clamor, ele rompeu com toda a limitação, com todas as suas dificuldades, clamando o nome de Jesus, chamando Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E as pessoas queriam parar, falando para ele não incomodar Jesus, falando para ele parar de gritar, mas quanto mais as pessoas falavam para ele parar, mais ele falava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Porque ele sabia quem podia mudar a sua condição. Ele sabia quem podia mudar a condição física, a condição da sua alma. Era Jesus, e eles clamavam em alta voz. E foi feito esse convite aqui, essa noite, porque é um tempo de clamor, é um tempo da igreja romper num grito por Jesus. O Jesus, filho de Davi, chamando Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós, tem misericórdia de Jardim América, tem misericórdia do Rio de Janeiro, tem misericórdia da minha família, do meu filho, da minha casa, tem misericórdia do Brasil. Jesus, filho de Davi, nós clamamos. Ah, papai.
Nós rompemos agora num grito como igreja, chamando a sua atenção, assim como aquele cego, assim como aquele homem. Oh Deus, e nos compadecemos, Deus, dessa situação, mas sabemos que Jesus, filho de Davi, tem misericórdia da Joyce, tem misericórdia da sua família, tem misericórdia, Deus, de cada mãe que sofre com a perda de um filho, com a perda de alguém. Ó Deus, nós clamamos, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Muda esse quadro de Jardim América do Rio de Janeiro. Oh Deus, nós clamamos, ó Deus, porque o Senhor é o príncipe da paz, é o Jeová Jirê, é aquele que vem em socorro dos que clamam, assim como aquele homem chamou a sua atenção e o Senhor foi até ele, se aproximou e falou: vai, a sua fé te curou, a sua fé te salvou. Nós chamamos o seu nome essa noite, pedindo para que o Senhor venha ao nosso encontro, venha ao nosso socorro. Nós queremos chamar a sua atenção para as famílias de Jardim América, para as famílias da comunidade, para as famílias do Projeto Aba, para as famílias do Rio de Janeiro. Oh Deus, não mais lugares assolados, não mais lugares de vergonhas, não. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Nós clamamos, Pai. Nós clamamos por isso, pela sua misericórdia. Nós clamamos pelo sangue derramado. Muda a nossa sorte, Jesus, filho de Davi. Muda a nossa sorte. Muda a nossa sorte, Jesus, filho de Davi. Nós chamamos o seu nome essa noite. Nós clamamos por ti, porque sabemos que só o Senhor pode mudar. E assim como Davi, Deus, nós queremos nos reanimar em ti. Reanimar em ti. Porque o Senhor é um Pai das luzes que não muda. Oh Deus, em ti não há sombra nem variação de mudança. Nós chamamos o seu nome. Nós chamamos o Deus vivo, Deus Todo-Poderoso, que é o mesmo eternamente, hoje e para sempre. Nós chamamos a existência Jesus em Jardim América. Jesus, ó Pai, em cada comunidade. Não mais facção, Deus, não mais divisão, mas o seu nome operando através dos seus filhos, operando através dos seus, operando, Senhor, através da sua igreja, a sua igreja estabelecida sobre a face da terra. Nós clamamos por isso. E nós te adoramos, ó Pai, em meio à dor, em meio ao choro, em meio à angústia, à aflição, às lágrimas, porque reconhecemos o seu senhorio, reconhecemos que o Senhor é Deus sobre essa situação e sobre todas as situações que sobrevêm sobre nós, mas nós chamamos a sua atenção para que o Senhor diga: vai, igreja, a fé de vocês o salvou. Vai, Jardim América, a fé de vocês o salvou. Vai, Rio de Janeiro, a fé de vocês o salvou. Vai, Brasil, a fé de vocês o salvou. Nos reanima o seu povo, porque nós queremos ir em teu nome, em nome de Jesus. Nós não vamos encerrar esse culto da maneira que encerramos os outros. Os adolescentes vão estar aqui, vão dar um abraço na Joyce.
O ministério vai cantar. Enquanto você tiver força para orar, você fica aí orando. Se você quiser vir aqui liberar uma palavra também, você vai poder vir. Nós não vamos encerrar o culto. Tem uma cantina lá embaixo e tem alguns bolos que ontem ela estava fazendo para vender aqui. Lá embaixo. E aí você, quando sair, você pode passar na cantina, você pode comprar, que é para abençoar ela mesma. Amém? Vamos louvar o Senhor e declarar profeticamente: vocês são profetas de Deus. Vocês são profetas do Senhor que nos ajudam nessa hora. Enquanto você tiver força para orar, para clamar, clame, ore. Você precisar sair, você vai poder ir. Passar na cantina lá. E se você quiser vir aqui orar por ela também, você vai poder vir aqui e orar também. Oramos também pela Carol, que foi uma madrasta dela durante muitos anos. E dele, né? Cuidou ali do Nicolas durante muitos anos. Orar também pelo Tiago, né? O Tiago, que é o pai. Que também esteve aqui com a gente na igreja durante tanto tempo. Hoje ele está em outra igreja. E ele falou com o pastor Ângelo no domingo, pedindo oração por isso. Pedindo oração. Então, ore também pelo Tiago, pela Joyce. Tá bom? Amém? Pode cantar. Amanhã tem a grande onda ali na Praça de Santa Rosa ali, para justamente a gente profetizar sobre os jovens. Precisamos profetizar sobre Jardim América, sobre essa juventude. Estou preparando um caminho, endireitando as veredas, e cada vez mais diminuindo, porque importa que ele cresça. Sim, Senhor. Nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias. E nele a minha vida está, e eu caminho com a certeza de que ele virá. E é ele, é por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Estou preparando um caminho. Estamos aqui, Senhor, preparando um caminho para Ti. Endireitando as veredas. Estamos aqui, Senhor, endireitando as veredas em Jardim América. E cada vez mais diminuir. Queremos diminuir, queremos que o Senhor apareça. Porque importa que ele Vem, Senhor, cresça. e nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Vem, Senhor. E nele a minha vida está, e eu caminho com a certeza. Eu sei, eu sei, eu sei. De que ele virá. Eu sei que o Senhor virá.
Sim, Senhor, tu virás. Por Ele que eu estou gastando. Sobre o Jardim América, sobre as comunidades desse lugar, de Vigário Geral. Oh, meu Deus! Dono dos meus dias, é Ele. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Dono dos meus dias, e Ele virá. Soberano em poder, Ele virá. E o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. Oh, meu Deus! Ele virá. Toma a tua recompensa. Soberano em poder, Ele virá. Toma a tua recompensa em Jardim América.